Boa noite, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, Sueli. Tudo bom? Boa noite para todos os irmãos que vão chegar, todos aqueles que vão assistir também posterior a essa live. Hoje nós vamos mudar um pouquinho a nossa rota aqui. Eu tinha falado na live anterior que nós ia continuar sobre cura interior, mas vamos falar, esse assunto voltaremos em um outro momento, se Deus assim o permitir. Mas hoje nós vamos falar sobre a libertação, oração de libertação, para encerrar o assunto da graça das curas, o dom das curas, ok? Para poder encerrar, a gente poder, semana que vem, falar sobre o dom de milagres, se Deus o permitir. Então, tudo bem? Seria quem os irmãos pegam a palavra, nós vamos trabalhar com a palavra de Deus hoje um pouquinho, né? Antes, lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, está escrito assim. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol, o calor algum os abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Que palavra linda, né? Que promessa, que palavra linda é essa, né? Deus nos levará às fontes das águas, as fontes, Jesus é a fonte, o Pai é a fonte do Espírito Santo, a água viva que jorra de Cristo e do Pai dele, para nos lavar e nos libertar de todo mal, de todo cativeiro, de toda enfermidade, de toda doença, de toda desgraça. O poderoso Espírito Santo passa com sua água cristalina e passa restaurando, passa libertando. Temos que pedir mais isso diante do nosso dia a dia na oração, pedir: Senhor, leva-me às fontes das águas vivas, para que eu possa me banhar nessas fontes e ter experiências de Deus, experiências de libertação e de cura. Amém? Que palavra linda! Vale a pena depois de ler e orar com essa palavra de Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Que essas fontes de águas vivas agora sejam abertas nesse momento, sobre sua vida, sobre aquele que está, o irmão que está ouvindo, e todos aqueles que vão ouvir possam permitir que Jesus, aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, possa permitir derramar abundantemente sobre nossas vidas o Espírito Santo que liberta de todo cativeiro. Amém? Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o carisma de cura, que é chamado, né, a cura espiritual, alguns chamam de oração de libertação, enfim. Então o Espírito Santo também suscita em determinadas pessoas a graça de orar para que alguns irmãos possam ser libertados, né, de algumas perturbações que porventura possam ocorrer em suas vidas por meio do demônio, do maligno, ok? Então nós precisamos também falar desse assunto, principalmente nesse mundo moderno de hoje, racionalista, que quase não acredita na existência de Deus e não acredita na existência dos anjos e muito menos na existência dos anjos e caídos, demônios, ok? Mas sempre fez parte do ministério de Jesus fazer curas e libertações. Então nós vamos ver isso com calma,
pego lá em Lucas, capítulo 4, a sua Sagrada Escritura aí, Sueli, capítulo 4, São Lucas. Vamos ver o que Deus fala, o Espírito Santo fala através de Lucas. Olha lá, capítulo 4, versículo 18. É a profecia de Isaías se cumprindo em Cristo, ok? Está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então Jesus veio para também quebrar qualquer cativeiro produzido pelo demônio. Qualquer cativeiro. Jesus é o todo-poderoso Filho de Deus que se encarna e tem autoridade sobre toda a terra, o universo, o céu, a lua, as estrelas, os homens, os animais, o mar, o vento, os demônios, os anjos bons. Jesus é o todo-poderoso Filho de Deus que se encarna para também libertar o homem das insídias de Satanás, de todos os demônios que traíram Deus, que negaram. Fique, meu irmão, minha irmã, bem claro isso. Não precisa ter medo, mas tem que saber isso com clareza. Existem muitos anjos decaídos, anjos que são superiores a todos os homens, capacidade humana, mas são inferiores ao Filho de Deus, são seres criados, portanto, com seus limites. Contudo, os que decaíram são maus, e eles agem para afastar-nos do reino de Jesus Cristo. São criaturas reais, não são ficções míticas, nem invenção da cabeça humana, e nem seus fenômenos são fenômenos psíquicos ou psicológicos. São seres, são pessoas, seres reais que fazem maldade e que Deus veio, através de Jesus, quebrar suas ações, tirar o domínio de Lúcifer e dos demônios sobre a humanidade. E isso foi muito claro no ministério de Jesus. Então também é preciso falar disso de uma forma sóbria, prudente, mas clara para você entender que o ministério messiânico de Jesus também continua. Jesus continuará libertando pessoas do cativeiro do demônio de todas as suas formas que se apresentarem. Essa é a missão de Jesus Cristo. Então vamos lá. Lá em João, quer dizer, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 5, olha o que está escrito. Assim: eis porque o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do demônio. Muito claramente, São João é testemunha. São João viu, correu ali na Galiléia, para Jerusalém e Judéia, em diversos locais, vendo os milagres, os prodígios que Jesus fazia e também o poder libertador de Jesus sobre a ação do mal. Eles viu com os seus olhos, eram testemunhos oculares do poder de Deus sobre o mal. E esse mal não tinha como resistir ao poder do Senhor Jesus Cristo, porque é um poder ilimitado, eterno e perfeito. Então, meu irmão, minha irmã, nada de medo. Caminha com o Senhor, caminha na presença de Deus, porque você está debaixo da proteção poderosa daquele que é o Senhor Todo-Poderoso. É o que importa. Caminhar na presença de Deus, evitar o pecado, buscar uma vida de santidade, buscar viver a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, e o Espírito Santo se encarrega de fazer as suas grandes obras na sua vida e particularmente lhe proteger de todo o mal. Então fique claro isso. Eis porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do demônio. O pecado, qualquer pecado, o vício, as suas ações sobre os corpos dos homens, sobre as mentes dos homens, as suas prisões que ele produz na vida dos homens, a mente, no corpo, no espírito, vícios, pecados e todas as suas ações. Jesus veio destruir. Por isso que ele morreu na cruz, se destruindo, se aceitando ser imolado, para derramar do seu coração o bálsamo do sangue, o bálsamo da água viva do Espírito Santo, para lavar as nossas feridas interiores, mas também libertar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito de toda a escravidão possível.
Então, o primeiro ponto é fato que eu tenho que dizer aqui para você que está ouvindo, meu irmão, minha irmã Maria Helena, boa noite, os irmãos que vão ouvir ou que vão ver esse live depois, é o seguinte: os demônios são reais, não são ficções, não são invenções da mente humana, são seres reais, de puros espíritos, que se afastaram de Deus, que pecaram voluntariamente, livremente, e portanto já estão condenados e querem atrapalhar o caminho de salvação da humanidade. Mas Jesus venceu e voltará a vencer sempre. E com Cristo somos mais que vencedores. Então vamos ver que o próprio Pedro atesta isso. Primeira carta de São Pedro, você pode pegar aí para você acompanhar, é importante anotar aí, você que está acompanhando. Primeira carta de São Pedro, para você não ser ignorante nem nessas coisas de Deus, né? Primeira carta de São Pedro, olha que o primeiro Papa, um homem que conviveu com Jesus de perto, que acompanhou sua trajetória, seu ministério. Olha o que ele escreve. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistires forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis e vos fortificará. Então você veja, ele é real e o São Pedro alerta sobre sua ação, mas ao mesmo tempo mostra que o poder de Deus trabalha inclusive com essa ação maligna no mundo para aperfeiçoar os cristãos, muitas vezes permitindo provas, situações que nos levam a crescer, a enfrentar os desafios, superar os desafios, tornar pessoas mais adultas, mais maduras, mais santas, mais purificadas, mais firmes e inabaláveis no cumprimento do nosso dever. E Deus nos aperfeiçoa. Okay? Outro testemunho importante na palavra de Deus está no livro de São Tiago. Seria importante você depois ler também o livro de São Tiago. Logo depois do livro dos Hebreus, né? Ele dá um conselho para nós cristãos importantíssimo. Está lá a palavra em Tiago 4, versículo 6. Um conselho de como vencer a ação maligna quando ela se aproxima. Como? Vamos ler. Tiago 4, 6. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante, por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Veja bem, né? Então existe uma forma de resistência ao mal, que é importante você saber, que é se aproximar de Deus, que é se submeter ao governo de Deus, que é se submeter à providência de Deus, à vontade de Deus na nossa vida. Então nos cabe o quê? Humildade e fé para obedecermos à vontade de Deus. Caminhando na vontade de Deus, vivendo o amor, estamos debaixo da proteção do senhorio de Jesus, coberto pelo sangue de Cristo, pela graça, protegidos por aquele que é maior, que mora em nós, que é o Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso Espírito Santo está dentro de você, minha irmã, está dentro de você, meu irmão, e ele é poderoso para nos defender, para nos proteger de todo mal. Mas esse conselho ele é fundamental. Sermos pessoas humildes servem a Deus, se abaixam diante do senhorio de Cristo para obedecer a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, e ao fazer a vontade de Deus, o reinado de Deus, o senhorio de Jesus toma conta daquela mente, daquele corpo, daquela alma, e essa pessoa é mergulhada no sangue de Cristo, está sob a proteção do Altíssimo. Não há o que temer. Precisamos ser pessoas simples, humildes e obedientes para podermos nos submeter a Deus, receber a graça, como essa palavra fala, e aí o maligno vai afastando. Ele vai afastando, ele não consegue ter domínio sobre o homem que caminha na obediência, na fidelidade. O homem que caminha na vontade de Deus, a mulher, cresce na intimidade
e ele vai fazer tentar, perturbar ali, mas não tem domínio, porque o senhorio de Cristo não permite o duplo domínio, ok? Esse domínio de Deus precisa acontecer em nossa vida, submetendo a nossa vida e a nossa vontade ao senhorio de Jesus através da obediência à sua santa palavra e à vontade de Deus que manifesta através da igreja. Ok? Então veja que Pedro, Tiago falam claramente da ação do demônio, que ele existe, ele é real, ele age, principalmente naqueles que querem servir a Deus. Não é um absurdo isso, não é uma coisa incomum isso, meu irmão, minha irmã. Porque quem está de pé, ele vai perturbar para cair. Mas quem está deitado, às vezes não enxerga nada, está cego, não enxerga nem a frente. Quanto mais vai ver uma ação de uma provação vinda de um agente sobrenatural. A pessoa está cega, não sabe nem para onde vai, nem para onde vem. De onde vem. Ok? Então São Paulo também dá um testemunho importante. Outro texto da Sagrada Escritura que você deve ler com cuidado e orar. Um texto muito conhecido por nós, pelo menos deveria ser conhecido por nós, que é lá na carta aos Efésios, capítulo 6. Note bem a clareza do Espírito Santo manifesta através de São Paulo apóstolo aqui. Olha só. É lá, Efésios 6, versículo 10. Eu vou ler. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. A vida do homem de Jó é um combate, uma luta. E é uma luta mesmo, meus irmãos. Deus nos deu a salvação de graça, mas a perseverança nessa salvação, ela exige um esforço com a graça nosso. E a graça antecede o nosso esforço e acompanha o nosso esforço, mas tem que ter o esforço. E aí você precisa lutar para permanecer na salvação e estar de pé para fazer a vontade de Deus. Então, a orientação do apóstolo São Paulo. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Só coloca a armadura quem vai lutar, porque sabe que existe uma luta, existe um perigo, existe combate. Não está aqui à toa. Claro, é um contexto que São Paulo vivia muito bem, mas a verdade é que é uma guerra, existe mundial desde o início da criação, quando Lúcifer pecou lá em Gênesis, está retratado lá em Gênesis 1. Então existe uma luta, meu irmão. Não seja uma pessoa que anja alienada, um homem alienado, uma mulher alienada, que acha que não é assim. É sim, existe uma luta sim. Está sendo travada na história da humanidade e a vitória certa dos filhos de Deus, de Cristo, que vai voltar na segunda vinda e todo o mal e toda a ação do demônio vai ser definitivamente destruída, ok? Então existe uma luta e São Paulo diz claramente: revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Então você precisa entender que existe ciladas sim, principalmente, eu vou falar um pouco das obras do demônio, mas existe uma obra que ele muito gosta de fazer, porque é uma obra que destrói a obra de Deus através da própria obra. Como assim, Leandro? Sim, a tentação. A tentação é o meio que o demônio mais gosta e utiliza muito com todos nós, principalmente quem está em pé, que está na graça, que vive uma vida de santidade, quer caminhar na vontade de Deus. O demônio se apresenta para tentar sim. Você, mulher, e você, homem que está me ouvindo, que vai me ouvir, não seja uma pessoa iludida, achar que você não vai passar por tentação. Se o próprio Filho de Deus, que é santo, passou lá a tentação, não fique achando você que você não vai passar, não. Não saia dessa inércia, desse torpor de mente, de cabeça. Não, ele tenta sim, principalmente se você quer viver na justiça, na verdade, na vida. Se você quer ser uma pessoa eleita e santa, se você quer fazer o bem, ele vai te tentar sim. Isso vai acontecer naturalmente, porque Deus vai permitir que isso aconteça para quê? Para nos testar, para a gente crescer, para a gente amadurecer. E olha aquela palavra que nós lemos lá, de Pedro, para nos tornar inabaláveis, justos, mas santos. Não tem como fugir dessa realidade, pedindo uma super proteção de Deus de uma forma que nem tentação sofre, não. Deus te protege, vai te livrar do mal, mas Ele vai permitir combates pequenos na proporção da sua vida espiritual, mas vai permitir para o nosso próprio crescimento, para produzir virtudes, para que a gente mostre para Jesus que a gente ama Ele, que a gente quer ir para o céu de fato. Senão é muito cômodo você falar, recebi a salvação, quer ficar dentro de casa comendo e bebendo, vendo televisão.
E não é isso, ok? Então, a salvação foi dada gratuitamente, mas permanecer nela envolve liberdade, envolve graça, que o Senhor concede abundantemente. Então, veja, para que você vença as tentações do demônio, você precisa ser vigilante, precisa orar, precisa ser humilde, receber a graça de Deus, se submeter a Ele, buscar uma obediência e também vestir uma armadura do Espírito Santo. Vamos ver? Olha a clareza do apóstolo. Pois não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Então, o demônio tenta para que você não cumpra seu dever de estado, de mulher, de casada, de viúva, de solteiro, viver a castidade, viver a santidade, seus deveres inerentes ao teu estado de vida e os teus direitos e deveres inerentes à tua vocação específica que você tem, seja um leigo consagrado numa comunidade, seja um padre, seja um religioso, enfim, uma freira. Então o demônio vai sim querer te tentar para te afastar da vontade de Deus. Não se iluda, não fica aí com ilusão, isso aí não é de Deus não. Então, todos os santos passaram, a palavra atesta isso, e não será diferente comigo e com você, querido, querida. Amém? Então vamos lá. Ficai alertas, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e o pés calçado de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçai o escudo da fé com que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai em fio o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, basta esse texto por enquanto. Então, ficou claro, meu irmão, clara, minha irmã, com quem a gente combate? Por trás dos homens, daqueles que você diz, são meus inimigos, existe muitas das vezes essa ação invisível de trevas dos demônios. E somos protegidos, temos anjos da guarda, a graça de Deus está conosco, Jesus nos protege, Nossa Senhora intercede, enfim. Não precisamos temer, mas precisamos ser prudentes, fiéis e perseverantes, ok? Então, uma ação que mais o maligno faz, que nós precisamos de libertação muitas das vezes, sermos humildes, pedir ao Senhor na oração. Não deixeis cair em tentação. Não deixeis cair em tentação. Não está dizendo para livrar de todas as tentações, mas não cair. Ou seja, vem a tentação e não cair nela. Uma coisa não tem tentação, outra coisa é cair nela. Então, veja que a tentação ela vai vir. A questão é não cair na tentação. Então, o tentador, como tentou Jesus, como tentou Eva e Adão, Ló, Jó e tantas pessoas santas, ele continuará, eles, os outros demônios, né, não é só um, nos tentando para a gente pecar livremente e perder a graça de Deus e morrer no estado de pecado e irmos para o inferno. Então, por essa é a obra mais ordinária do demônio no mundo. Primeiro, afastar a existência de Deus, as pessoas não acreditar que Deus existe, porque as pessoas pecam, não tem uma referência, posso fazer tudo que eu quero, tudo que eu me mando, eu sou livre, peca, o inferno vai engolindo multidões de gente, porque não tem pecado, não tem Deus, cada um manda em si, faz o que quer e o bem quer. E outra coisa, para aqueles que creem, é levar aquele que crê, você que quer ser santa, que quer ser santo, se não quer, muda de posicionamento, tem que ser, porque no céu só entra santo. O que acontece? Vai tentar te afastar da vontade de Deus. Vai tentar te afastar do que Deus propôs na sua vida. E principalmente o que Deus já revelou ao teu coração, que é a vontade dele, que você sabe claramente qual é a vontade. Ok? Então, ele vai trabalhar para te afastar da fidelidade do que Deus te propôs. Ele faz isso. Fez isso com Jesus, não vai fazer isso conosco? Está lá muito claramente a tentação de Cristo, que você pode depois, anote aí, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. A tentação de Jesus. Então o demônio, ele tenta, ele oprime, em alguns casos, há casos de possessão demoníaca. O que é isso, né? Então a tentação, o demônio vem sugerir algo para você contrário à lei de Deus, contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, contrário à doutrina de Deus para você fazer, só te tenta. Ele não te força, ele tenta. Nós livremente
racionalmente e volitivamente, decidimos fazer o erro. Ele só tenta, ok? Então, quando vem a tentação, é preciso fortalecer, pedir a graça de Deus, orar para fugir da ocasião, resistir à tentação. A outra ação que o maligno faz é oprimir pessoas que muitas vezes, por vários motivos, o demônio exerce um poder sobre o seu corpo, sobre sua mente, sim, trazendo sofrimento, angústia, dor, perturbação, enfim, diversas coisas, que é a opressão sobre o corpo, sobre a pessoa ali, para que a pessoa fique mal, a pessoa viva no pecado, fique ali presa naquelas cadeias de pecado, oprimido. Só que não podemos por aí sair achando que todas as pessoas são oprimidas pelo demônio, né? Como esse assunto é um pouco complexo, eu vou falando rápido, ou seja, vou ser muito simples aqui. Então, a opressão do maligno é uma ação que ele faz sobre uma vida ali, por algum motivo, ou permitido pela providência de Deus, pela liberdade de Deus, ou porque aquela alma ali, por alguma situação que ela fez, deixou-se acorrentar, e ele exerce um certo poder ali, perturbando uma pessoa, e precisa a pessoa ser liberta dessa ação opressiva, que produz inclusive doenças. Você pode pegar em Lucas 13, de 10 a 17, tem um caso assim, né? Vamos pegar aqui, Lucas 13, de 10 a 17, vamos lá, Lucas 13, estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado, havia ali uma mulher que havia 18 anos, no caso aqui está falando uma possessão, né? Possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvado, não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus chamou e disse: está livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos, no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, enfim, toda essa história que você já sabe. Aí lá no 16 Jesus fala: essa filha de Abraão que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão, no dia de sábado? Então você veja que a ação maligna ali, era uma possessão, é algo diferente. Possessão é quando o demônio mesmo entra ali no corpo da pessoa e assume ali um pouco o comando das faculdades, inclusive interferindo nas faculdades da pessoa, na mente, na vontade ali, agindo ali, oprimindo por dentro e comandando, de certa forma, exercendo um domínio muito forte sobre a pessoa. Inclusive, as suas ações muitas vezes não são pecado porque é a ação do demônio que se apoderou ali. São casos extremos que muitas vezes precisam de um exorcismo, né? E aí a igreja tem as pessoas designadas para isso. Enfim. Mas você veja que a opressão pode, a mulher vivia doente, vivia e não conseguia se encurvar, mas era uma ação maligna, e Jesus libertou ela disso. Jesus veio libertar os cativeiros. Então Jesus não pensou duas vezes, quebrou o mal que estava sobre aquela mulher e ela se endireitou, inclusive afastando toda a doença. Bem, então a gente pode ver que Jesus agia libertando as pessoas das tormentas do maligno. Você vai ver lá no início do Evangelho de Mateus e de Marcos que Jesus entrou na Cafarnaum, na sinagoga, e tinha um homem possesso. Ele ordenou, expulsou o demônio, e as pessoas ficaram admiradas porque ele falava como quem tem autoridade, e ele manda até nos espíritos imundos, eles obedecem, e o próprio demônio reconheceu: tu és o Filho de Deus. Então ele tem poder para libertar de todo o mal, de toda a iniquidade. Bem, e assim o nosso Senhor Jesus, nosso amado Jesus, né, que se importa comigo, que se importa com você, andava em toda aquela terra bendita, curando muitas pessoas, curando multidões e libertando as pessoas de enfermidades. Você pode pegar lá depois, se quiser ler, Mateus 5, 23 em diante diz sobre isso, né? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, traziam os doentes, os enfermos, os possessos, lunáticos, paralíticos, e ele os curava a todos. Em Mateus 8, versículo 16, o Espírito Santo fala pela escrito de Mateus o seguinte: pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios,
é o caso extremo, é quando o demônio entra na pessoa mesmo e assume ali o comando, aí é outra história. É só se lembrar do cara da Genesareia lá, o homem que tinha uma legião que não conseguia, coitado, não fazia nada. O demônio levava ele para lá, para cá, prendia ele com cadeia e nada resolvia. Porque ali a ação era de uma legião, era muitos demônios num corpo só. Porque eles podem fazer isso, os seres superiores. E aí o homem vivia para lá e para cá, naquela monstruosidade daquela ação maligna. Jesus atravessou o mar, foi até ele, teve misericórdia, libertou aquele homem e ele ficou calmo e sereninho, livre de todo o cativeiro. Esse é o ministério de Jesus também. E nós podemos ter certeza, você que é de grupo de oração, de uma nova comunidade, enfim, de outra igreja evangélica, o Espírito Santo suscita em certas pessoas orar por libertação, não é exorcismo. É uma oração que é feita num grupo de oração, numa nova comunidade, pedindo que o Senhor quebre qualquer cadeia que esteja aprisionando uma pessoa, né? E aí, o que tiver ali, o Senhor pode libertar, porque Ele é todo poderoso. Jesus não quer ninguém escravo de pecado, nem de vício, nem muito menos de ação maligna. Tentação, nem opressão e muito menos possessão. Ok? Então Jesus andou pela Galiléia fazendo isso. Está escrito no versículo 17. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías, tomou as nossas enfermidades, nós falamos sobre cura física e cura interior, e sobrecarregou-se dos nossos males. Tirou o mal que o maligno produz, né? O pecado e outras suas ações. Então Jesus veio destruir isso. É obra do Espírito Santo destruir essas ações do maligno. Bem, houve na época Jesus, por fazer essas obras, deixa eu ver só a hora aqui, que alguns acharam, né, que era pelo príncipe dos demônios Beelzebul que Jesus faria. Olha que Jesus respondeu para ele, né? Ora, se está lá em Lucas 11, 19, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por que expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. E aí, em outro texto de Mateus, acho que é Mateus, Jesus, o mesmo paralelo é feito, Jesus fala claramente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta um carisma de cura ou de libertação numa pessoa, para que numa assembleia do grupo de oração, numa comunidade, ou enfim, como for no missionário, Deus possa libertar as almas do cativeiro. Então, para a gente andar um pouquinho nesse assunto, é um assunto longo, poderia falar mais coisas, mas para a nossa realidade seminário está bom aqui, né? Acho que está bom. O Senhor prometeu isso antes da sua partida, lá em Marcos 16, que aqueles que crescem nele iriam realizar sinais. Nós também já falamos um pouco sobre isso. E um desses sinais é esse, né? Vamos lá, Mateus 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes farão mal, imporão as mãos enfermos e eles ficarão curados. Então o Espírito Santo pode suscitar numa determinada pessoa um carisma de orar por libertação. Não é exorcismo, não é que tem um padre designado para fazer uma oração formal da igreja, litúrgica, aquela coisa toda, não é nada disso. É fazer uma oração simples, a pessoa está sentindo uma angústia, rezou, libertou. E em muitos casos, ele precisa ver de uma oração de libertação. Então vamos dar alguns exemplos bem didáticos, simplórios para isso, né? A palavra de Deus, você pode pegar lá em Levítico 19, versículo 31, diz claramente que os homens não procurem as ações do demônio, como espiritismo, fazer incisões no corpo, invocar mortos, esse tipo de coisa. Por quê? O Senhor os abomina. Então é pecado mortal grave, inclusive doutrina da Igreja Católica, tem no catecismo isso. Então a pessoa vai para o ocultismo, né? Nós estamos falando da nossa fé. As pessoas lá fora falam o que quiser, mas nossa fé nos ensina claramente isso, e essa é verdade, o Senhor não engana. Jesus fala claramente, o Pai, o Espírito Santo no Antigo Testamento, para evitar espiritismo. E aí a gente pode botar tudo, macumba, bruxaria, feitiçaria, maçonaria, nova era, yoga, filosofias reencarnacionistas. A pessoa vai entrando nessas coisas.
E ali existe uma ação do demônio, né? E ao entrar nessas situações, a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Para sair, às vezes, é difícil. E quando sai, muitas dessas pessoas fizeram, às vezes, consagrações ao maligno. E aí vai para um grupo de oração, vai para uma nova comunidade, vai para algum lugar, e as coisas parecem que não se encaixam. Então, muitas das vezes, essas pessoas precisam de uma oração de libertação, sim. Rezar para Deus quebrar. Às vezes a pessoa fez voto secreto, uma maldição, alguma coisa que aconteceu, precisa orar por libertação. Uma forma muito serena e simples. Pedir a Jesus Cristo que quebre todo o elo que essa pessoa possa ter feito nessas áreas por ter ido para essas práticas, religiões ou seitas ou coisas que não é da vontade de Deus e que algumas categoricamente servem aos demônios. E aí precisa confessar esse pecado, certamente procura um padre, faz uma confissão sacramental, e também muitas vezes precisa. Jesus pode libertar na confissão? Sim. Pode fazer uma comunhão? Sim. Na oração em casa? Sim, Deus pode fazer tudo. Mas em muitos casos, geralmente se precisa de uma oração. E essas orações geralmente são feitas num grupo de oração, pode ser feita numa nova comunidade, enfim, ou quem o Espírito Santo suscite para isso, para que essa libertação aconteça. Eu já experimentei propriamente vários casos disso, então não estou falando de algo que é teoria, é de vivência mesmo, de servir no Ministério de Cura, que não dá tempo para falar aqui, enfim, acho que nós poderíamos fazer em outro momento sobre isso. Então, essas situações, elas são aprisionadas e atingem o espírito e a relação com Deus. É pecado e ao mesmo tempo são situações que bloqueiam e que muitas das vezes o demônio exerce uma ação em poder sobre essas pessoas até que elas renunciem isso. Então muitas das vezes na oração de libertação é preciso fazer uma renúncia dessas práticas ocultistas, magias, horóscopos e tantas coisas que são feitas por aí, né? Búzios, tantas coisas que são feitas em leitura de mão, são feitas por aí, precisam ser renunciadas e fazer renovação do batismo. O batismo que a pessoa foi batizada, fazer a renúncia disso aí oficialmente e declarar o batismo, renunciar ao pecado, renunciar ao demônio, renunciar a essas coisas e para viver a santidade. Não há o que temer, meus irmãos, mas é importante ter prudência, não se meter onde não nos somos chamados de se meter. Se Jesus falou que esse terreno é contaminado, é perigoso, não somos nós que temos que dizer. O mundo está moderno, faz, cada um é livre. Mas estou falando para você que é cristão, que se diz ser cristão e que principalmente é católico, ok? Pense bem o que vai fazer. Você pode pegar vários livros do Padre João, se ensina ou não fala sobre isso, e vários livros antigos que você pode pegar da RCC, muito claramente dessa corrente de graça, que falam sobre isso. Essa é a nossa fé. Não dá para misturar, não. Esses sincretismos são perigosos, ok? Cristo não pregou sincretismo. Pregou a palavra dele, obedecer a palavra dele, a doutrina da igreja. Okay? Então o Senhor Jesus tem solução para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa que esteja amarrada por um maligno. Ele quebra, liberta hoje, amanhã e sempre. Né? Mas na maioria dos casos nossos é a tentação, é a ação mais praticada pelo maligno. Então a gente precisa às vezes fazer uma oração de libertação nas nossas comunidades, um grupo de oração, de tempos em tempos, assim como uma oração de cura interior, né? Programar um grupo de oração, uma nova comunidade, uma vez por semestre, né? Uma vez no primeiro semestre faz uma oração desse tipo, ou também de cura interior, no segundo semestre também uma assembleia de cura interior pelos membros do grupo ou da comunidade, enfim, onde esteja os irmãos, e por oração de libertação. Isso é sempre muito bom, né? Principalmente quando é no serviço, o público que chega para pregar o Evangelho de Cristo. Ok, meus irmãos? Eu acho que por hoje assim tá bom a gente falar um pouco sobre isso. É importante a gente saber que o Espírito Santo ele age curando o físico, curando o interior, causas profundas que estão tendo inconsciente e também o espírito das pessoas. Ok? Há casos sérios que a gente sabe, em casos de infestação do maligno, em pessoas, em objetos, em coisas, que podem encaminhar para o bispo, conversar com o pároco, ou procurar na arquidiocese uma pessoa que seja legitimamente investida pelo bispo, pela autoridade eclesiástica, um exorcista e ore. Mas a maioria dos casos,
E até algumas possessões acontecem naturalmente, já vi várias assim, em grupo de oração. A pessoa está lá, não sabe e chegou. Então a pessoa não vai embora, vou ligar para alguém ajudar. Não, você tem que resolver a situação, depois encaminha. Então tem que orar, entendeu? Não precisa ter medo. O nome de Jesus tem poder sobre todo o mal. Uma pessoa chegou na sua comunidade, chegou no teu grupo de oração, teve uma situação, inclusive uma possessão, tem que ir ali, separa a pessoa para não escandalizar, não atrapalhar o grupo, leva para um canto programado já para isso, ou para fazer um atendimento, faz uma oração de libertação, reza o credo, ora pela pessoa, invoca o nome de Jesus, chama a pessoa pelo nome e pede para ela falar que Jesus é o Senhor dela, porque os demônios jamais, se está dentro de uma pessoa, jamais o demônio vai falar que Jesus é o Senhor dela. Então você quer ver se uma pessoa está ali, ela mesma não é outro? Pergunta assim, Jesus é o meu Senhor. Se o demônio está ali, ele não vai falar isso nunca, ele sai e não vai falar, não fala isso, vai emudecer. E aí eu oro para aquela pessoa, ok? Claro que poderia falar mais tempo sobre esses assuntos, mas não nos cabe aqui, é apenas uma forma genérica que existe essas realidades e você não pode ser uma pessoa ignorante achando que tudo é psicológico, é de origem psiquiátrica, que existe pessoas realmente que têm problema psiquiátrico, esquizofrenia e tantos transtornos mentais que acham que até estão vendo coisa e não estão vendo nada, é produção da mente. Mas nem tudo é de ordem mental, psiquiátrica, nem tudo, queridos. Né? Então, o discernimento dos espíritos vai nos fazer aquele carisma perceber qual é a raiz, qual é a fonte que está por trás daquela pessoa, daquele sofrimento. Se é de ordem humana, psicológica, se é da cabeça da pessoa, se vem de Deus ou se aquilo ali é uma ação do demônio. E é descoberta a raiz, tem que dar o remédio adequado para a pessoa. Né? Então, meus irmãos, é mais ou menos isso que a gente poderia estar falando. Na próxima live, para a gente terminar esse seminário de dons, seminário de carisma do Espírito Santo, vou estar falando sobre o dom de milagres, o dom de milagres. Então, que Deus possa abençoar-nos nessa noite. Vamos orar um pouquinho, pedindo ao Senhor que possa nos dar força, perseverança, sabendo que se existem provações, é porque o Senhor está nos testando para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Principalmente nós que caminhamos com Deus, não tem como fugir dessa realidade, irmãos. Somos combatentes de Deus. São Paulo é muito claro, né? É um texto da Sagrada Escritura, se alguns pudessem, rasgariam lá Efésios 6, né? Para pregar uma realidade. Não, meus irmãos. Tantos santos viveram isso na pele, Padre Pio, tantos santos viveram, passaram por provações, Santa Teresinha, não tem como fugir. O que a gente precisa fazer é fazer a vontade de Deus, viver a busca da santidade, viver a palavra de Deus, buscar os sacramentos, manter sua vidinha de oração e caminhar na vontade de Deus. Não há o que temer, não há o que temer na caridade. Okay? Uma palavra para a gente orar, boa, de João. Livro de São João, primeira carta, capítulo 4, diz assim, né? Versículo 1, vamos lá. Caríssimo, não deixe fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Inclusive, pessoas vão dizer que não existe esse negócio de anjo, não existe o demônio, esse negócio de possessão é uma bobagem, né? Opressão sobre as pessoas, sobre coisas é uma besteira, né? Tentação também é tudo da cabeça humana, é problema de psiquiatra, de cabeça, tem que tomar remédio. Então, cuidado, meus irmãos, existe sim essa realidade, mas nem tudo. Então, o sábio sabe poder separar uma coisa da outra. Então, a palavra de Deus é muito clara e essa palavra mostra, né? Nisso precisamos examinar os espíritos. E aí, aquele dom que você pode pegar lá na live anterior, na comunidade, que nós falamos sobre discernimento dos espíritos, que é um carisma de proteção, de vigilância e de discernimento das raízes, das causas espirituais por trás de uma ação, para perceber, para limpar o terreno e dizer: isso aqui vem de Deus. Não, isso aqui é da pessoa. Isso aqui é da pessoa de forma doente. Precisa de médico, precisa de psiquiatra, de neurologista, de um remédiozinho. Não, isso aqui não tem nada a ver.
com a cabeça da pessoa e não é de Deus. Isso aqui é ação do maligno. E aí, meus irmãos, limpou o terreno, viu a causa, viu a raiz, fogo dentro. Oração de poder em cima da situação para Deus quebrar. Encaminha a pessoa para uma nova comunidade que tem um serviço de oração, um ministério de cura, ou procura um sacerdote, um padre, ok? E o que é importante, mas nunca deixar de orar para a pessoa também, não fazer um acolhimento, né? Joga a pessoa na rua com seus... Não é por aí não. Se Deus permitiu, você tem que fazer um acolhimento, fazer alguma coisa ali. Reza uma Ave Maria, põe as mãos, chama os irmãos, faz uma intercessão, ora para a pessoa e Deus vai agir. Porque Ele quer salvar todos, né? Quer ninguém escravo de vício, nem de pecado, e muito menos de ação diabólica alguma. E aí, continuando, né? Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, atenção, filhinhos, sois de Deus e o venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Isso sempre me acompanhou, esse versículo é muito importante. Nós falamos e declaramos que somos templo do Espírito Santo. Isso tem que ser levado a sério. Não é brincadeira não, eu não sou templo de mais ou menos Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito de Deus, do Espírito que está em Cristo Jesus, que Jesus agia, o mesmo Espírito. Eu não tenho abertura, claro, é uma coisa, outra coisa. Mas é o Espírito Santo. Então ele, se você está em estado de graça, não tem que temer. Aquele que está... E mesmo se você saiu do estado de graça, Deus vai te proteger. Se você for humilde, caminhar e buscar o Senhor, se arrepender do seu pecado, não é assim não. Não podemos ver demônio em toda parte também não, porque não é assim. Ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Só Deus o é. Não pode tudo. É como um cão, como diz Santo Agostinho, acorrentado. Se aproxima dele, ele morde. Não se aproxima, ele não vai te morder. Aí se tem a permissão de Deus e certas mordidas que Ele permite para a gente poder tomar vergonha na cara e se converter e mudar de vida. Ou crescer na santidade. Ok? Deus tudo controla e tudo sabe para o nosso bem. Não há o que temer. Mas essa é a verdade que você deve colocar na tua mente e no teu coração. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele ou aqueles que estão fora de mim. E Ele é a garantia de sua proteção. Está na presença do Espírito Santo. Está cheio, ou pelo menos está em estado de graça, porque em casa cheia, maligno não perturba e não entra. Ok? A casa cheia adornada, casa cheia iluminada, Ele respeita, perturba, mas respeita. Não é maluco, não sai entrando assim, não é assim não. As coisas são mais difíceis que eu imagino. Mas muita gente sai abrindo a porteira para o mal entrar. Aí cada um responda por si. Ok? O que nos importa é estarmos vigilantes na presença do Senhor, perseverar na presença de Deus, para que não nos afastamos da vontade de Deus. Porque uma grande obra do maligno é que você peque, que você se revolte, que você negue a Deus, se afaste do Senhor, deixe de crer nele, e a sua salvação vai para o ralo abaixo. Ok? Que Deus possa te dar perseverança e te dar, meu irmão, minha irmã, perseverança. Sofrendo com cruz ou sem cruz, com dor ou sem dor, temos que permanecer no Senhor. No amor na dor, no amor na alegria, na doença ou na saúde, como no casamento. E aí, sabendo que Deus te mostrou que a sua vocação está definida, tem coisa para fazer, caminhe para fazer aquilo que Deus te propôs, porque é ali que você deve caminhar na vontade de Deus. E é ali também que o maligno vai querer te afastar da vontade de Deus, para você não obedecer ao proposto de Deus, como Eva não obedeceu, e aí vem toda a consequência da desobediência, da falta de amor, da incredulidade, aquela coisa toda. Ok? Então vamos orar um pouquinho, né? Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Sua presença e te peço, Senhor, que nos livrei do mal, como seu filho orou lá, Senhor, com os apóstolos, antes de ser entregue. Que não tires do mundo, mas os preserve do mal. Quero te pedir, Senhor, por mim, pelos meus irmãos que estão ouvindo,
por aqueles que vão ouvir essa live também, Deus. Nos preserva do mal, Deus, que é o pecado mortal, Senhor, das tentações do maligno, para nos afastar da Tua vontade, Deus. Senhor, fortalece nosso anjo da guarda e envia os Seus anjos, mas particularmente envia sobre nós, meu Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo, para reacender as nossas vocações, para reacender o nosso amor a Ti, pela Sua palavra, pelos Seus mandamentos, pela Sua vontade, pela igreja, pelos sacramentos. Ó Senhor Deus, afasta toda ação maligna que não é só de tentação, e porventura de qualquer irmão ou irmã que foi perturbado, em suas famílias, trabalho, vida, no corpo, na mente, da alma. Te pedimos a cura espiritual daqueles que precisam de libertação espiritual real, que entraram por áreas perigosas, entrando por lugares que o Senhor não permitiu, participando de pessoas, de encontros que o Senhor nunca quis. Peça, Deus, pelo poder do Espírito, sejam curados aqueles todos que estão ouvindo ou que vão ouvir essa live, de tudo aquilo que foi, Senhor, de prisão, vício, voto secreto, palavra de maldição, ou qualquer, Jesus, encontro ou ocupação que contrariou a sua vontade. Peça a libertação em nome de Jesus Cristo, agora e quando o Senhor quiser. Deus Todo-Poderoso, protege com Teu sangue precioso todos nós das tentações malignas, de seus ataques, e como diz São Paulo lá em Efésios, de suas maquinações, Senhor. Protegei-nos, Jesus, conforme o Seu mesmo pediu que orássemos no Pai Nosso. Livra-nos, Deus, do mal. Pai, livra esse meu irmão do mal da morte eterna, do mal do pecado mortal, do mal de cair em tentação, do mal de perturbações, de opressão, de sugestões malignas, de obsessões produzidas pelo maligno e não pela mente humana, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz mais do que nós pedimos e imaginamos, e o Senhor é nosso rochedo. Não há o que temer, papai, pois és nosso protetor, nosso guarda, que não cochila e que não dorme em nenhum momento. Peço, Deus, a graça do amor desses meus irmãos, daqueles que vão ouvir essa live, crescer. Porque quando Te amamos, vamos largando o pecado e tudo aquilo que o pecado envolve, e vamos buscando as coisas do alto. Senhor Jesus, peço que o Senhor possa derramar o dom da cura física, dom da cura interior e o dom da cura espiritual, libertação, para as pessoas que estão ouvindo aqui, caso o Senhor escolha, e para aquelas pessoas que possam ouvir essa live, para a Tua glória e para a libertação de irmãos de cativeiros também. Aqueles que vão vir, Senhor, aqueles que possam chegar em nossas comunidades, nos grupos de oração espalhados pelo Brasil, o mundo inteiro. Senhor Jesus, liberta as pessoas através do ministério dos Teus servos. Unge mais servos, mais servas. Escolhe mais pessoas, Jesus, para o Senhor serviço delas, pelo poder do Espírito Santo, para fazer curas físicas, curas interiores, espirituais, emocionais, mentais e libertações. O poder é Teu, Espírito Santo. Usa quem o Senhor quiser. Protege os Teus servos que dia e noite clamam pelas almas por cura. Derrama a Sua graça de cura sobre aqueles meus irmãos que estão sendo orados hoje, por pessoas que são pensadas hoje no coração desses que estão aqui assistindo a live, por aqueles que vão ouvir. Tantas almas, Todo-Poderoso, precisam de cura e de libertação. E eu Te imploro, pelos méritos de Jesus, cujo ministério messiânico continua na igreja, atualiza-se muitas curas, milagres e libertações em todos aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir essa live, e em todos aqueles que estão intercedendo com misericórdia, que precisam de Sua resposta providencial. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida da gente, nos ama e nos protege, e nos coloca seguros, porque és o bom pastor. Derrama o Seu carisma sobre aqueles que precisam, porque se a messe é grande, os operários são poucos.
Ó Pai da messe, manda mais operários para a sua messe. Escolhe sacerdotes, escolhe bispos, escolhe religiosos, leigos, escolhe pessoas que o Senhor quiser, pastores, padres, leigos, e para realizar sua obra no meio desse povo do Brasil e do mundo inteiro. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o teu poder, Espírito Santo, seja manifestado em nossa comunidade Santos Anjos também, em nosso grupo de oração, em todos os grupos de oração desse Brasil, deste mundo inteiro, para socorrer pessoas sofridas que precisam de acolhimento e de restauração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Não há nada que temer. Pelo contrário, há muito que amar. Tanto a Jesus quanto os seus queridos filhos sofredores. O Senhor precisa de operários para trabalhar. E quem sabe você que está me ouvindo ou que vai ouvir essa live, Deus vai tocar o teu coração para ser um instrumento da misericórdia, do amor de Deus, da compaixão, para atuar neste Brasil como missionário, numa comunidade, num grupo de oração ou numa paróquia, de levar pessoas ao encontro com Jesus ressuscitado e levar os corações a ter uma experiência de Jesus ressuscitado transformadora, como muitos de nós certamente estamos aqui ouvindo, já tivemos nossa vida, e muitos terão ainda, porque o Senhor é todo poderoso e continua libertando. Não tema, Jesus é o Senhor do céu e da terra e de tudo, ok, meus irmãos? Ele ama a gente com paixão e sangrou por isso, amém? Fique com Deus, até a próxima, se Deus permitir, dom de milagres para a gente encerrar esse seminário de Espírito Santo. Se Deus quiser, na outra sexta-feira, vamos aguardar. Fique com Deus. Boa noite e beijo no coração de todos vocês.